Olá a todos. Na aula de hoje vamos ver como fazer o cálculo do eletroduto. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Bem, quando temos um condutor qualquer de cobre, que é o nosso caso aqui, né? Geralmente esse condutor, né, está dentro de uma proteção de PVC, tá certo? Então, esse condutor de cobre está envolvido por uma proteção de PVC. Aqui. Então temos o condutor de cobre e o PVC que reveste aí esse condutor de cobre. Então, como que a gente vai achar essa área, né, desse condutor? Pois quando nós tivermos um eletroduto, né, esses condutores aqui, se eu tiver, daí a gente vai fazer uma pequena uma revisão, né? Quando eu tiver apenas um único condutor, esse único condutor vai ter que ocupar no máximo 53% do eletroduto. Se eu tiver apenas um único condutor aqui dentro desse eletroduto, se eu tiver lá um único condutor aqui dentro desse eletroduto, esse único condutor vai ocupar no máximo, tem que ocupar no máximo 53% da área interna desse eletroduto. Imaginando que aqui seja um eletroduto, tá bom? Se eu tiver dois condutores dentro de um eletroduto, esses dois condutores vão ter que ocupar no máximo 31% de área dentro desse eletroduto. O restante, né, aqui não vai ser ocupado, vai ter uma grande área aí que não vai ser ocupada. E quando eu tiver acima de 3 condutores, 3 ou mais condutores, ou seja, acima de 3, maior ou igual a 3 condutores, dentro de um eletroduto, esses condutores vão ocupar no máximo 40% da área interna do eletroduto. Tá bom? Então isso aí é só um detalhamento, né, para a gente poder seguir aí, tá bom, pessoal? Então a gente vai ter um eletroduto, né, aqui um eletroduto, e dentro desse eletroduto, aqui, pessoal, a gente vai calcular alguns detalhes aí dos fios aí de área. Exemplo, para começar, já que a gente começou a falar aqui, eu tenho um fio de cobre, né? Esse fio aqui pode ser um fio de 2,5 milímetros quadrados. Ó, a área desse fio, a seção transversal desse condutor é de 2,5 milímetro quadrado. Daí esse condutor pode ser o que? Pode ser um fio ou cabo. Ele pode ser um fio rígido ou um cabo. Quando for fio vai ser rígido. Quando for cabo é aquele condutor cheio de fiapos, né? De fiapinhos lá, e vai ser cabo. Tá bom, pessoal? Então o fio é rígido, é ruim de passar, você fazer a enfiação ou retirada desse condutor dentro do eletroduto. Já o cabo não, o cabo é flexível, é mais fácil você estar trabalhando aí na enfiação e a retirada
desse condutor do eletroduto. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu tenho uma tabela, pessoal. Essa tabela, o que ela dá? Ela dá a seção nominal do condutor. Então nós temos aí os fios que nós trabalhamos, 1,5, 2,5, 4, 6, assim na sequência. Então aqui eu tenho dois modelos de fios de fabricantes, né? O Pirastic Anti-Flam e o Pirastic Flex Anti-Flam. Eu vou trabalhar aqui com o Pirastic Anti-Flam. Aqui nós temos o diâmetro externo, quando for 2,8 quando for fio rígido e 3 quando for cabo. Isso para o fio de bitola de 1,5 mm², 1,5. Quando for o condutor de 2,5, né, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter o diâmetro externo dessa parte aí, né, que tem o PVC de 3,4 milímetros quando for fio e 3,7 milímetros quando for cabo. Tá bom? Então nós vamos começar a usar essa tabela. E temos a área aqui, 6,2 e 7,1 milímetros quadrados. É a área desses fios aqui, tá bom, pessoal? Então, nós vamos fazer uso disso aí. Então, olha só. Vamos imaginar, no primeiro momento, né, nós tenhamos lá, né, igual acabei de desenhar, que eu tenho um condutor aqui, né, um condutor cuja área aqui dessa parte condutiva, né, dessa parte de cobre, é de 2,5 milímetros quadrados. E eu vou trabalhar agora com fio, ou seja, rígido. Como que eu vou calcular a área disso? Então, para o fio de 2,5, foi visto na tabela que para o fio de 2,5 o diâmetro externo é de 3,4 milímetros. Ô professor, o que é esse diâmetro externo? O diâmetro desse cara aqui. O diâmetro desse cara. Diâmetro. Tá certo? É 3,4 milímetros. Tá certo? Mas eu não estou trabalhando com fio, eu estou trabalhando com cabo. Vamos fazer o mesmo trabalho, mesmo estudo. Eu tenho aqui cabo de 2,5, tá certo? É o mesmo, só que agora é cabo. Ô professor, o que é cabo? Aqueles fiapinhos. O cabo ele é formado por aqueles fiapinhos condutores, tá certo? E esse aqui é o fio, é o fio rígido. Para cabo, se eu pegar a mesma tabela, para 2,5 o diâmetro é 3,7. O diâmetro dessa parte aqui, contando com tudo isso aqui, né? O diâmetro dessa peça é 3,7 milímetros, não milímetro quadrado, que não é área, só ver 3,7. Isso para cabo. Aí pode surgir aquela pergunta, né? Bem, qual vai ser a área deste conjunto, tanto com o condutor quanto a capinha aí que reveste esse condutor?
Então nós vamos ter uma equação para trabalho, que vai ser essa aqui, ó. ST vai ser igual à somatória de π vezes d ao quadrado dividido por 4. Tá certo? Beleza? Então esse ST, o que vem a ser esse ST aqui, né? O ST é a seção total, né? Eu vou escrever aqui ST, né? É a seção total ocupada pelos condutores no eletroduto em milímetros quadrados. Então é a área total dos condutores dentro do eletroduto, tá certo? O D aqui é o diâmetro, D é o diâmetro externo do condutor. É isso aqui que a gente está vendo, né? Beleza? Então, e se às vezes você pode, se você souber a seção externa do condutor, né? Você pode trabalhar com SE, que é a seção externa do condutor. Claro, considerando a capinha do fio, né? Beleza, então a gente pode ter essa equação, essa daqui, né? Também que vai trabalhar direto com a seção externa, que é o ST é igual à somatória da seção externa. Então se eu souber a seção externa de cada condutor fica mais fácil, né? Tudo bem? Então basicamente é isso que nós iremos fazer, né? Bem, como que eu vou calcular a área desse condutor? Eu vou usar essa fórmula, tá bom? Então vou usar essa fórmula aí, né, para achar a seção externa do condutor que eu quero trabalhar. Então olha lá, então vou desenhar aqui de novo, né? Estou trabalhando aqui, né, com fio rígido, tá certo? Como é um fio rígido que eu já falei, né? A área desse fio rígido, conforme já dissemos, é um fio de 2,5. A área desse fio aqui é o fio que a gente trabalha, né? Uma instalação, um fio bastante conhecido. Então a área desse fio, ou a seção dele, é 2,5 milímetros quadrados. E o que a gente viu? A gente acabou de ver, né, que o diâmetro desse conjunto, acabamos de ver que o diâmetro desse conjunto é 3,4 milímetros. Então, primeiro de tudo, pessoal, para a gente se acostumar com a equação, né, que a gente vai ver, eu vou calcular a área desse conjunto aqui, ó. Essa área aqui, ó. Eu vou calcular essa área. Tudo bem? Então, olha lá, seção de área, né? Beleza? Aqui é a seção de área aí que a gente vai calcular, né? Vai ser o que? Somatório. Mas como é um único fio, né? Esse somatório vai ser 1. Mas eu vou pôr a fórmula, né? Que a gente vai ter o que nessa fórmula? Π
diâmetro ao quadrado dividido por 4. Tá certo? Então olha só. Esse cara é 1. Então só tenho um condutor. Então somatória vai ser 1. Nem preciso pôr, né? De quem? Do π. Ah, quem é π? É o 3,14, né? Vezes o diâmetro ao quadrado. Quem que é o diâmetro ao quadrado? É o 3,4 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Ok, pessoal? Então essa aí é a fórmula simples para a gente entender o que a gente está fazendo aqui, né? Então eu vou pegar lá, 3,4 ao quadrado é igual a 11,56. Esse termo ao quadrado dá 11,56 vezes π dividido por 4. Então eu vou ter que essa área aqui desse conjunto vai ser igual a 9,07 milímetro quadrado. Tudo bem, pessoal? Então nós achamos o que? A área desse conjunto aí, né? Tá certo? Tudo bem? Então, ó, como que a gente acha? πd ao quadrado. π vezes d ao quadrado sobre 4. Tá bom? Então dessa maneira aí a gente acha esse detalhamento aí que a gente está estudando, né? Ah, professor, se ao invés de ser fio rígido, né, esse cara fosse cabo, né? Então se a gente trabalhasse como esse cara sendo cabo, né, a gente faria a mesma coisa, né? A gente teria o que lá? A capinha do fio, o condutor de 2,5 lá, né? Só que agora não é fio rígido, né? Tem um cabo de 2,5. A área do cabo aqui é de 2,5 milímetro quadrado. Esse cabo, né? Essa capinha agora, ela não vai mais ter o diâmetro de 3,4, que era o diâmetro do fio rígido. Agora é cabo, né? São aqueles fiapinhos de fio, tá certo? São os fiapinhos lá. O diâmetro para 2,5 é 3,7. Tá certo? O diâmetro para 2,5 é 3,7. Então esse diâmetro aqui, desse conjunto, é igual a 3,7 milímetros. Tudo bem? E daí como que a gente vai fazer o cálculo? ST vai ser somatória de π vezes d ao quadrado dividido por 4. Tudo bem? Estou calculando a área para um único fio de bitola 2,5, né? Para a gente entender bem, para futuramente a gente estar trabalhando sossegado com essa equação. Então ST aqui vai ser, esse cara vai ser 1, pois só tem um condutor, né? Vezes π d ao quadrado. D ao quadrado é o 3,7 ao quadrado dividido por 4. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, né? 3,7 ao quadrado, né? Vezes
3,1415, que é o π, dividido por 4, eu vou ter que a área desse condutor é 10,75 milímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Então aí nós calculamos né, a área de cada condutor usando essa forma, tanto para fio quanto para cabo. Então nós deveremos fazer, né, o uso dessa tabela, né, de seção nominal, diâmetro externo, área total, aí para estarmos trabalhando da melhor maneira possível, né? E aqui na tabela a gente tem, né, outro detalhe, temos as áreas também, ó. Aqui é 2,5, né? Diâmetro de 3,4, né? Aqui dá 9,1, né? Nós achamos aqui 9,07, 9,1, né? Tá nessa linha aqui, ó, 2,5, e para 3,7 a área do condutor é 10,7. Aqui eu pus 10,75. Tudo bem, pessoal? Então a gente pode usar, fazer o cálculo aqui ou usar a área total também. Qual ficar melhor aí para os estudos que a gente vai estar fazendo. Então a área total do condutor a gente já achou. Nós fizemos o cálculo para determinarmos essa área total, mas ela já vem aqui também, ó, 10,7 é a área do fio de 2,5 quando a sua capinha, né, aqui ó, para cabo, a sua capinha tem 3,7 aqui ó, 3,7, e a área desse condutor é 10,7. Nós achamos 10,75, mas é a mesma coisa, tá certo? Então dessa maneira aí a gente pode estar trabalhando aí da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos fazer uso desse estudo agora, né? Pra gente ver os detalhamentos aí que vão aparecer. Então vamos imaginar lá. Eu estou numa cozinha. Eu tenho uma caixa de passagem, né? Agora tem uma caixa de passagem lá na cozinha, tomada média, né? E de uma caixa de passagem até outra caixa de passagem na cozinha, exemplo aqui, né? Então vou chamar caixa de passagem 1 e caixa de passagem 2. Então aí, né, aqui nesse espaço aqui, vamos colocar lá, não precisa, né? Mas eu vou colocar no espaço daqui até aqui, é um espaço de 2 metros, de uma caixa de passagem para outra, eu tenho 2 metros, tá certo? E aqui eu vou ter dois circuitos. Vou ter um circuito de tugs, as tugs de 600 volt-ampere, né? Circuito, geralmente é o circuito 4, vou chamar de circuito 4, né? E aqui eu vou ter uma TUI, né? Esse circuito chamado circuito 6, 2 fases e 1 proteção. Então aqui eu tenho o neutro, né, no circuito 4, aqui é o circuito 5. Eu tenho o neutro, o fase e o proteção. No circuito 5 eu tenho 2 fases e o proteção. Tá bom, pessoal? Então do circuito 4, então o que nós temos no circuito 4? Eu tenho um condutor fase, tá? Que eu vou pôr aí um condutor de 2,5, 2,5 milímetros quadrados. Eu tenho o neutro, que também vai ser de 2,5. O neutro a gente coloca entre parênteses,
2,5 milímetros quadrados. E o T é o terra, ou proteção equipotencial, né? E também vai ser 2,5 milímetros quadrados. Eu vou achar o eletroduto aqui, né? Vamos achar logo o eletroduto aí, já que a gente começou, né? Vamos achar o eletroduto. E aqui o circuito 5. Nesse circuito 5, o que eu tenho? Dois condutores fase. Vou pôr aqui de 4 milímetros. 4,0 milímetros quadrados, e proteção, que também vai ser de 4,0 milímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Então nós temos esse conjunto de fios aí, né? Temos dois circuitos dentro do eletroduto, tal. Vamos achar o eletroduto aqui dessas duas caixas de passagens aí dessa cozinha, tá bom? Então vamos lá. Então vamos calcular a seção total, né, dos condutores que ficarão dentro do eletroduto. Então o que a gente vai ter? A fórmula é essa aqui, né? Somatória de π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então vamos lá. Vou pegar o circuito 4 primeiro, né? Então o que a gente tem nesse circuito 4 aqui? São todos cabos, tanto no circuito 4 quanto no circuito 5 são cabos. Não existe aqui fio rígido. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ter lá, a gente pode trabalhar de algumas maneiras aí, né? Vou trabalhar da maneira que engloba todo essas contas aí. Então vou trabalhar seção total dos condutores, né? Que estarão dentro do eletroduto, vai ser somatória. Vou pegar o circuito 4. Circuito 4 são quantos fios? 1, 2, 3. O neutro, o fase e a proteção. Então vão ser 3 vezes o π vezes diâmetro ao quadrado. Nós já vimos que para cabo de 2,5, né? A gente acabou de ver que o diâmetro para um cabo de 2,5 é o 3,7 ao quadrado, dividido por 4. Mas, já que tem aqui, é somatório, né? Mas, aqui também são 3 condutores, 2 fase e 1 terra. Então vai ser também 3 vezes o π vezes. Opa, agora eu vou ter que pegar a tabela. Porque agora esses cabos aqui do circuito 5, que geralmente é uma... Não deveria, né? Que as TUIs são os eletrodutos independentes. Mas aqui é só o exemplo, né? É uma TUI isso aqui. Tudo bem, pessoal? TUI. Tomada de uso específico, né? Não deveria estar nesse eletroduto, pois as TUIs têm eletroduto específico, mas aí é um exemplo só, né? Depois a gente vê esse detalhamento. Então o diâmetro, quando forem cabos de 4 milímetros quadrados, a gente vai olhar na tabela, quando for cabos para 4 milímetros quadrados, a gente vai ter que o diâmetro é 4,2 milímetros. Tudo bem, pessoal? Então aí nós vamos ter o diâmetro dos cabos de 4 milímetros quadrados, o diâmetro vai ser 4,2 ao quadrado, pois é d ao quadrado. Esse 4,2 é d ao quadrado, né? Tudo isso dividido por 4. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá.
né? Então, usando a calculadora, o que a gente vai ter? 3.7 ao quadrado dá 1369 vezes shift exp, que é o π. Isso foi para 43 dividido por 4. Isso dá 10,7 ou 10,75, né? Então essa conta aqui dentro deu 10,75.